No vídeo de hoje eu vou te ensinar a identificar um fenômeno químico e um fenômeno físico. Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Esse canal aqui foi feito para te ajudar. Eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química e moro aqui no estado de Alagoas, tá bom? A aula de hoje é para você tirar todas as suas dúvidas. Eu vou te dar alguns truques, alguns macetes, dicas para você aprender sobre fenômeno químico e fenômeno físico. Então fica comigo, se inscreve no canal se você ainda não está aqui somando com a gente, porque esse espaço aqui é para te ajudar a entender essa ciência incrível, tá bom? Então vamos lá, prepara caneta, caderno e anota o que eu vou te dizer agora. Veja só, a química é uma ciência, certo? E como todo tipo de ciência, tem um foco de estudo, não é? A química, ela estuda essa palavrinha aqui, ó, matéria, certo? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá bom? A matéria, ela sofre um fenômeno. E o que é um fenômeno, professor? O que é isso? Fenômeno, certo? Nada mais é do que uma ação, do que um verbo, tá bom? Então, já estou dando dicas aqui para você ficar ligado nas questões que vai aparecer por aí na sua prova. Então, fenômeno nada mais é do que uma ação, um verbo, tá bom? Aí veja só, a matéria, ela sofre um fenômeno, sofre uma ação. Essa ação pode gerar uma mudança, certo? Ou não. Pronto. É exatamente isso que eu vou estar falando agora, Pode gerar uma mudança, certo? Uma alteração. Então eu vou colocar aqui, mudança, certo? Mudança. Ela sofre uma alteração ou não sofre uma alteração. Não sofre alteração. Pronto. Alteração. Ela pode passar por uma alteração, uma mudança ou não. Tá bem? Bom, quando ela sofre uma mudança, uma alteração, aí ela é classificada como um fenômeno químico. Tá bom? Fenômeno químico. E quando ela não sofre nenhuma alteração, aí ela é classificada como um fenômeno físico. Tá certo? Fica esperto aí que o fenômeno químico nada mais é do que a reação química. Anota por aí, tá? Isso aqui, é uma reação química, é um sinônimo, tá? Reação química. Pronto, dito isso, agora eu já posso te dar algumas dicas, tá certo? Vamos lá. Então, a matéria, o foco do estudo da química, ela sofre por um verbo, uma ação. Esse verbo pode provocar uma mudança ou nenhuma mudança, nenhuma alteração. Tá bom? Mudou, fenômeno químico. Não mudou, fenômeno físico, tá bom? Agora deixa eu te dar aqui alguns exemplos. Veja só, o vidro quebrou. Vamos lá. Quem é a matéria? A matéria é o vidro, né? É o vidro. Isso aqui é a matéria. Pronto. Quem é o verbo? Quem é a ação? O verbo quebrar. Pronto. Quebrou. Isso aqui é o fenômeno. Certo? Fenômeno. Pronto. Agora eu pergunto para você. Depois que o vidro quebrou, o vidro deixou de ser vidro? Não, não deixou de ser vidro. Ele ficou em pedacinhos menores, não é isso? Então, se não houve uma alteração na matéria, isso é um fenômeno físico. Tá bom? Então, quebrar o vidro é um fenômeno físico. Agora, olha como é diferente esse daqui, queimar o papel. A queima do papel. Vamos lá. Quem é a matéria? Papel.
Papel é a matéria, né? É a matéria. Pronto. Qual foi o fenômeno que aconteceu? A queima. Certo? Queima. Então, isso aqui é o fenômeno. Beleza. Quando você queima? Quando você queimou o papel fica do mesmo jeito? Dá para escrever no papel? Ó, pela própria imagem aqui, você percebe que não dá. Ó, aqui a gente tem, nessa região aqui, tem um papel antes de queimar, né? Tá queimando ainda. E aqui, ó, olha como ele muda. Tá vendo? Então, se houve uma mudança na matéria, aí sabe o que é isso? É um fenômeno químico. Tá bom? Agora, é claro que você vai ficar com dúvida na hora de responder as questões. Porque é natural isso acontecer porque você está no começo, mas depois você vai pegando os macetes que eu vou te dizendo a partir de agora. Veja só. Dicas sobre fenômeno químico. O que é que o autor vai jogar para você lá no texto? Tá certo? Lá nas questões. Vamos lá. Preste atenção. Primeira dica. Mudança de cor. Se ocorreu uma mudança de cor, como assim uma mudança de cor? Vamos lá. A banana, ela nasce verde, mas com o passar do tempo, ela vai amadurecendo, vai mudando de cor, vai ficando amarelinha. Não é isso? Então, se houve uma mudança de cor, isso é um fenômeno químico. Tá bom? Fenômeno químico, mudança de cor. Tem outra coisa também. Mudança de temperatura. Como assim, prof? Mudança de temperatura. Pode ser para esfriar ou pode ser para esquentar. Tá bom? Pode ser para esfriar, pode ser para esquentar. É óbvio que para você perceber essa mudança de cor, você não vai simplesmente tocar, porque às vezes mudar 1 grauzinho, 2 grauzinho, isso não vai ser percebido pelo tato, né? Você não vai perceber só tocando, você vai perceber com um termômetro, tá bom? Vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você pegar sabão em pó e colocar na água, aí você tocar na água, você vai misturar lá. Quando você tocar na água, você vai perceber que tá um pouquinho mais quente. Então, houve uma mudança de temperatura, tá certo? O outro exemplo que você só vai perceber com o termômetro. Quando você bota sal na água, a temperatura ambiente da água é mais ou menos de 20 a 25. Vamos supor que seja 25 graus Celsius. Pronto. Botou sal. Abaixa um pouquinho essa temperatura. Tá? Vai para 22, vai para 23, vai para 20. Dá uma caída na temperatura. Se você perceber lá, você não vai perceber que está gelado. Mas se você colocar um termômetro, você vai ver que houve uma mudança de temperatura. Então, ó, mudou a temperatura, mudou a cor, são indícios, são dicas sobre fenômeno químico, tá certo? Tem outra coisa, ó, formação de um gás. Formou um gás. Como assim? Vamos lá. Você pega uma pastilha de antiácido, tá certo? E coloca na água. Pronto. Aí você vai perceber uma pastilha de vitamina C, coloca na água. Pronto. Aí você vai perceber que vai começar a borbulhar, vai sair um gás dali. Se houve formação de um gás, isso é também um fenômeno químico. Tá bom? Agora vem uma coisa que é difícil você ver, mas fácil ver em laboratório mesmo, é a formação de um precipitado. Como assim precipitado, prof? O que é isso? Ó, precipitado é assim, você tem duas substâncias, dois líquidos, certo? Líquido. Aí quando você misturar um no outro, vai formar uma substância que é pouco solúvel. Aí essa substância que é pouco solúvel, ela vai virar um pozinho, vai virar um sólido. Aí você vai dizer, ué, não tinha sólido, mas surgiu um sólido. Isso é o tal do precipitado. Isso é uma reação, é um indício de uma reação química, de um fenômeno químico, tá bom? E se por acaso também houver emissão de luz, você faz uma reação química
onde houve a emissão de luz. Isso também é um fenômeno químico, tá bom? Então, quando você for responder questões, fazer sua prova, pensa nisso aqui: mudança de cor, mudança de temperatura, formação de um gás, formação do precipitado, houve emissão de luz, alguma coisa iluminou, pronto. Isso é um fenômeno químico, tá? Bom, se tem dicas para o químico, também vou te dar dicas para o físico. Então vamos lá. O cara do fenômeno físico, tá? Que bola essas questões, ele vai querer te enganar com a mudança de estado físico. Acontece muito isso nas questões, tá? Mudança de estado físico. Aí você fica esperto aí, porque o nome já está dizendo mudança de estado físico. Então isso é um fenômeno físico. Tá vendo aí? Então, minha gente, ó, fica esperto aí, porque são essas coisinhas que vão aparecer. Ó, já estou dando tudo mastigado, é só você entender e aplicar. Agora é a hora de você aplicar. Olha essa questão aqui, ó. Observe atentamente os processos cotidianos abaixo. Olha o que é que tem aqui. A secagem da roupa no varal. Depois, a fabricação caseira do pão. A filtração da água pela vela de filtro. O avermelhamento do bombril umedecido. A formação da chama do fogo a partir do gás de cozinha. Quais são fenômenos químicos, quais são físicos? Tá vendo aí? Então vamos lá. Agora chegou a hora da gente interpretar. Veja bem. A secagem da roupa no varal. Quem é a matéria? Roupa. Certo? E qual é a ação? Secagem. Pronto. Então a roupa estava molhada e ela secou. A roupa deixou de ser roupa? Houve alguma alteração na roupa? Não. O que aconteceu foi que a água da roupa ela saiu do estado líquido para o estado gasoso. É assim que vai acontecer, é uma mudança de estado físico. Então o item 1 aqui é físico. Vamos colocar ele aqui. Físico, tá bom? Agora olha o 2. A fabricação caseira do pão. Gente, já fez pão? Faz pão em casa, porque é super interessante. Você vê muitas reações químicas a olho nu, tá? Mas uma delas é quando você coloca o fermento junto com a farinha de trigo, um pouquinho de açúcar, aí você faz aquela massa, né? Às vezes bota água, às vezes bota leite, depende da receita. Mas você vai ver que a massa vai começar a crescer. O que faz a massa crescer nada mais é do que a formação de um gás. Aí a massa cresce, que você vai deixar ela descansando. Então, se houve a formação de um gás, aí é um fenômeno químico. Então, vamos colocar o 2 aqui, ó. Tá vendo aí? Super interessante, tá? E fermentação é o processo que acontece lá na fabricação do pão. Não é só caseiro, não, tá? Na padaria também faz a mesma coisa. O 3. Filtração da água pela vela de filtro. Quem é a matéria? A água. E qual é a ação? Filtração. Você vai sofrer uma filtração. Tá. A água deixa de ser água? Não. Ela vai ficar com as impurezas, você vai separar alguma impureza com o método chamado filtração. Então, é água impura e continua sendo água, só que sem as impurezas. Então, é um fenômeno físico. Então, vamos colocar o item 3 aqui. Pronto. Quarto, o avermelhamento, aqui já matou. O avermelhamento, tá vendo? Do bombril umedecido. O bombril é a matéria e ele sofreu um avermelhamento. Então, se ele sofreu um avermelhamento, ele não era vermelho antes, ele ficou vermelho, não é? Bombril é aquela corzinha prateada e ele sofreu um avermelhamento depois que você molhou ele com um pouquinho de água. Gente, houve uma mudança de cor, fenômeno químico. Então, o 4 entra aqui. Tá vendo? E o último, a formação da chama do fogão. Ó, chama, luz. Tá vendo? A partir do gás de cozinha. Então, veja só. O gás de cozinha é a matéria. Tá certo? Deixa eu sair daqui. O gás de cozinha é a matéria. Fica esperto.
Se está formando chama, é uma reação de combustão. Toda reação de combustão é um fenômeno químico, certo? Então, você queima um gás e o gás deixa de ser gás, se transforma em outras substâncias, tá? Então, o item 5 é um fenômeno químico. Viu que é fácil? Gente, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me fala aqui nos comentários também. E é assim que a gente fica mais motivado a produzir mais conteúdo para vocês. Tá bom? Mas é sério, se ficou dúvida, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de responder cada uma delas. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o meu contato, caso você precise de um help em química, tem uma aula online de química, tá bom? Segue a gente pelo nosso Instagram, porque todo dia tem dica por lá também. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.